de hoje é a soberania de Deus na proclamação do Evangelho. Romanos 10, dos versículos 14 ao 21. E nós devemos entender nesse texto que Deus salva soberanamente por meio do Evangelho. Ele envia proclamadores, produz fé e responsabiliza o homem diante da palavra. Então, a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, de 14 ao 21, assim nos diz a palavra do Senhor. Acompanhe com suas vistas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa salvação? E assim, a fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, no nome de Jesus te agradecemos, porque é um privilégio estar num país livre, ao qual podemos abertamente ler a tua palavra, podemos congregar, podemos, ó Deus, falar do teu amor ao redor, ó Pai amado, desse lugar, do outro lado da rua, como acabamos de cantar. Te agradecemos, ó Deus, porque é um privilégio estar na tua casa para aprender a tua palavra. E queremos, ó Deus, sair daqui desafiados a obedecer ao grande mandamento que o teu Filho amado Jesus Cristo nos deu, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A soberania de Deus na proclamação do Evangelho. Cristo é o centro da palavra. É o único Salvador anunciado no Evangelho. Sabe que em 2002, quando eu saí na etapa de preparação para as missões, pela missão Kairos, foi lá em Parelheiros, no ano de 2002, mês de junho, mais ou menos. Tive que preparar as malas, porque no comecinho do mês, nós teríamos o treinamento intensivo. Eram 3 meses ali, guardados, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo a sair e a evangelizar. E quando chegamos, sempre aquela alegria, todos, oi, você veio da onde, você quem é? Até que me perguntaram, e você? Armando, de onde você vem? Eu sou aqui perto, sou da Zona Leste de São Paulo, tá? Relativamente perto, porque vem alguns de Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará, então eu estava na volta da esquina, né, comparando de distância. E perguntaram, e você é de qual denominação? Porque lá era uma agência interdenominacional, ou seja, ela trabalha com todas as denominações verdadeiramente cristãs e teologicamente correta. Então, eu disse, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você é presbiteriano? O que você está fazendo aqui? Se o presbiteriano é salvo, é predestinado, uma vez salvo, salvo para sempre, então não precisa pregar o Evangelho? Não é assim que acontece? Eu falei, não, acho que você não entendeu nada da grande comissão. Eu disse, eu ouvi uma ordem, eu li na palavra de Deus que devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse texto é muito semelhante, essa resposta, é muito semelhante à de Sophia Miller, uma missionária, aí nos anos 60 e pouco, ela estava no Amazonas e Colômbia, estava naquela região da selva amazônica, pregando o Evangelho, e então, em dado momento da sua vida, ela foi entrevistada, e perguntaram para ela, conta-nos, como foi o seu chamado missionário? Ela disse, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci.
E você? Você já leu essa ordem? Você obedece? Esses questionamentos não são novos. Esses questionamentos já vêm de muitos anos. Inclusive, na história, muitos teólogos criticam, dizendo que Lutero, que Calvino não se preocupavam com missões. E não é verdade isso, porque Calvino, sendo alemão, ele esteve enviando missionários para a França, e ele mesmo foi para Genebra, porque eram regiões onde precisariam ali a palavra de Deus. Inclusive, chegou a mandar aqui ao Brasil, naquela antiga França Antártica. E há relatos de que eles chegaram aqui a pregar. Só que os que estavam aqui não eram nada hospitaleiros. E praticamente todos morreram. Então, não foi tão fácil. Missões se faz desde o mandato do Senhor Jesus. Então, não é que no primeiro, segundo, terceiro, quarto século, depois da ascensão do Senhor Jesus, nós entendemos que a grande comissão deve continuar até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Nesse texto, nós temos algumas citações interessantes. De Joel, capítulo 2, 32, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também em Isaías, quando ele pergunta, Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo faz uma tradução semelhante, de versões anteriores, dizendo, quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito nas nossas palavras? E por aí vai. Essa carta aos Romanos foi escrita no ano 57 depois de Cristo. E ela era uma igreja formada por judeus e gentios. Então, Paulo não plantou essa igreja, mas ele levou ali um tratado teológico muito bom. Ele começou, desde o primeiro capítulo até a metade do livro, falando da justificação pela fé, da salvação. E então, onde nós temos o nosso texto, é um grande texto, na verdade. É do capítulo 9, 10 e 11, que está inserido esta ideia, esse contexto dessa argumentação do apóstolo Paulo. Muitos pensam, mas será que Israel não obedeceu? Será que Deus falhou com a missão? Claro que não, porque no capítulo 9, no versículo 6, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ele sabe que não falhou. Quem falhou foi a incredulidade, foi a questão da resposta, porque a palavra de Deus jamais será frustrada. Nós devemos entender que a palavra de Deus, no versículo 13, já nos dá a solução para a nossa vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele tempo, Paulo, quando escreveu essa carta, havia um grupo de pessoas resistentes, eles não queriam o evangelho. Eles queriam o evangelho mais alguma coisa. Outros queriam a lei mais alguma coisa. Por isso ele faz aquele paralelo entre lei e graça. Ele vai falando de um lado para o outro, entendendo que a redenção é somente através de Jesus Cristo. E nós, quando vemos esse pacote assim, de lei e graça, vemos a palavra de Deus fluindo em nós, porque aprendemos desde o princípio que a nossa salvação é pela graça. O apóstolo Paulo disse isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai argumentando esses aspectos. Ou seja, para que a mensagem do evangelho chegue a alguém, alguém tem que ir. Por isso é enviar. Alguém tem que pregar. Para alguém que vai ouvir. E para que possa crer e invocar o Senhor. Para ser salvo. Muitos creem que a pregação do evangelho é algo muito difícil. Mas quando nós lemos esse texto, vemos que a situação não é tão difícil assim. Ela é tão prática, porque nós temos somente uma responsabilidade, pregar o evangelho. Agora, o que nós nos apegamos é em relação ao resultado. Quer ver uma coisa? Você já pregou o evangelho? E como é que você sabe que você entregou a mensagem do evangelho? Como é que você sabe que aquela pessoa que você acabou de conversar, ela teve a oportunidade de tomar uma decisão? Como é que acontece isso? É quando você leva a mensagem completa. Ela vai ouvir a palavra. Agora, a resposta não depende de nós. Depende da soberana graça de Deus. Mas devemos entender que Deus, soberano, Ele nos deu essa ordem de ir e pregar. Através do mandato de Jesus Cristo. E a pessoa, quando ouve a mensagem, ela tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus ou não.
Então, na soberania de Deus, não vai anular a nossa responsabilidade daqueles que já ouvimos a palavra do Senhor. Então, quando nós pensamos assim, fica claro entender que o texto que nós estamos tratando aqui, dessa exposição, ela nos leva para essa direção. Nós temos que ir e pregar. Mas sabe que muitas vezes desanimamos porque pregamos e falamos. Não tem aquela pessoa que você prega, aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente. Ai, não, já não vou mais, já, chega. Não, a Bíblia fala que devemos fazer isso a tempo e fora de tempo. Nós devemos falar da mensagem do nosso Senhor em todo o tempo, independente da aceitação ou da rejeição. Não devemos estar preocupados com a resposta. Nosso coração se alegra quando vemos pessoas decididas a seguir a Cristo. E nos entristece quando as pessoas dizem, não, quem sabe em outra ocasião. Por isso, a mensagem que nós lemos nesse texto é para todas as épocas, é para todos os tempos, e são para todos os nossos dias. A palavra de Deus, ela deve ser pregada integralmente. Nós temos que levar. Armando, mas nós estamos num mundo tão difícil de falar da palavra. No trabalho é difícil agora, já não pode, é proibido. E tantas coisas semelhantes, porque realmente vai ficar cada vez mais difícil anunciar a salvação. Mas nós devemos orar, pedindo a Deus que nos abra a oportunidade de falar. Às vezes, numa conversa informal, podem perguntar, mas por que você é diferente? É uma abertura. Olha, eu vou te explicar por que eu sou diferente. E você pode falar de Jesus. Ou então, olha, na hora do almoço podemos conversar? E você conversa durante o almoço e vai anunciando. Temos que pedir a Deus, como disse o apóstolo Paulo, inclusive, em uma das cartas, dizendo, ore por nós para que Deus nos dê portas abertas para a pregação do Evangelho. Então, ore a Deus, para que você consiga falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dito isso, nós podemos afirmar, então, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, Paulo, ele mostra isso e nos dá aqui a primeira lição, que é Deus envia os proclamadores. Versículos 14 e 15, vou ler novamente. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja bem que aqui é um argumento retilíneo. Assim, invocar, crer, ouvir e pregar. Ele pergunta 4 vezes, como invocarão? Como crerão? Como ouvirão? E como pregarão? Nós vemos que existe aqui a mensagem a ser enviada. Agora, uma coisa que nos entristece em relação à resposta negativa, quando você prega o Evangelho, quando a pessoa não quer, que dói o nosso coração, é porque junto com as boas novas de salvação, também tem a má notícia. Porque todos pecaram, todos carecemos da presença de Deus. Lá no princípio era tudo perfeito, mas infelizmente veio a queda. E com a queda o pecado, e com o pecado houve a necessidade do Redentor. E ele veio, Jesus Cristo, e nos preparou para esse momento. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele está pronto para voltar. E essa é a nossa grande alegria. Quando nós vemos aqui essa argumentação de cada um de nós temos uma boa notícia para levar, nos agrada, mas existe a má notícia, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse o que para nós? Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Até aí vai bem. O versículo 16 diz, quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado, porque rejeitou a mensagem de salvação, que é somente através do Senhor Jesus. Na prática, nós devemos entender que, assim como no Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta, ela é tão linda, tão prática. Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade da vida? Qual é o sentido da vida? Adorar a Deus e gozar por toda a eternidade. Então, quer dizer que nós, quando estamos aqui, estamos adorando a Deus.
É correto, é perfeito. Mas quando nós saímos daqui, nós também saímos adorando a Deus. Então, mas por que pregar o Evangelho? Porque lá fora ainda tem muita gente que não adora ao único e verdadeiro Deus. Lá fora ainda tem gente que não adora ao único que deve ser adorado. Adoram, quem sabe, a outros deuses, adoram carros, casa, família, adoram trabalhos, adoram tantas coisas, mas não adoram aquele que deve ser adorado, que é o nosso grandioso Deus, soberano por toda a terra. Portanto, a proclamação do Evangelho é uma forma de adoração, porque nós adoramos a esse Deus e anunciamos aquele perdido que ainda não tem Jesus em sua vida, não tem a Jesus Cristo como Senhor no seu coração, para que conheça o verdadeiro caminho. Portanto, a mensagem do Evangelho, ela pode ser levada de várias formas. Inclusive, existem muitas criatividades, muitas estratégias para a pregação, mas a mensagem é a mesma. Mas a palavra de Deus é a mesma. John Piper escreveu, de certa forma, num livro, Louvor até os confins da terra, uma tradução mais literal. Ele fala que missões não é o alvo principal da igreja. O alvo principal da igreja é a adoração. Agora, existe missões, existe pregação, porque ainda não são todos lá fora que estão adorando ao verdadeiro Deus. Então, não devemos confiar em nós mesmos. Devemos lembrar do que nos ensinou nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós devemos levar uma mensagem concreta, uma mensagem completa, uma mensagem clara do Evangelho, a ponto de que a pessoa que estiver ouvindo tenha a oportunidade de tomar uma decisão. Isso sim, sabemos que o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa, e sendo eleita, ela vai decidir por Cristo e vai querer seguir a Cristo. Mas se a pessoa disser que não, continue pregando, porque nós não sabemos. Bom seria se houvesse entre nós, assim, os crentes, aqui cristãos tem aí uma luzinha verde, os não cristãos, luzinha vermelha, então nós vamos ali para pregar assim pontualmente. Mas não é assim. A palavra de Deus diz que devemos ir e fazer a obra do Senhor de maneira clara. A palavra de Deus nos mostra, assim como Paulo escreveu aos Romanos, falando que os que não querem, eles ficam indesculpáveis. Capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar em relação a essa questão do pecado. E nós devemos permanecermos firmes, com um só propósito: a glória de Deus. E isso é através do Santo Evangelho de Jesus. Porque, como eu falei, a voz que você fala, você vai falar com a voz do Senhor. Você vai abrir a boca e Deus vai colocar na tua boca palavras que você deve usar para aquela ocasião. Portanto, a eficácia da pregação não depende da nossa habilidade, não depende nem sequer do mensageiro, depende da ação soberana do Espírito Santo, através da palavra. Com base nisso, podemos extrair aqui uma segunda lição. Já entendemos a necessidade da proclamação, e Paulo mostrou que quem age é Deus. Nós devemos levar a mensagem, e essa mensagem deve produzir fé. E o nosso desejo sempre é que seja fé salvadora. Então, a segunda lição que podemos extrair daqui é que Deus, ele produz a fé pela palavra de Cristo. Deus produz a fé pela palavra de Cristo. Versículos 16 e 17, assim nos diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Observe bem que em 3 ocasiões, nesses 2 versículos, aparece a palavra pregação. Quem acreditou na nossa pregação, a fé vem pela pregação, e a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, Paulo, ele começa a trabalhar aqui a respeito da proclamação da mensagem. A mensagem deve ser enviada. Enviada por aquele que foi enviado. Ou seja, só vai chegar até o necessitado, até o
a pessoa que precisa de Jesus, é a pessoa que sai. Para chegar no campo missionário, você tem que dar o primeiro passo. Para chegar a evangelizar na rua, você tem que dar o primeiro passo. Você pega um folheto e sai e entrega. Mas entregue também, junto com o folheto, a mensagem de salvação. Porque como ela vai ser recebida se você não fala? Por isso, como crerão, se não há quem pregue. Mas agora diz que nem todos obedeceram, e é verdade, porque nem todos deram crédito à pregação da palavra de Deus. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está apontando para a incredulidade de Israel, que já estava anunciada nas Escrituras desde antes. Isaías 53 é um caso deles. Já falamos também de Joel. Deuteronômio fala, Moisés também diz que eles também não queriam, e Deus ia trazer outros, porque nem todos obedeceram o evangelho. Essa realidade é muito dura. Essa realidade é muito triste. Essa realidade nos faz, às vezes, deter-nos, desanimar e falar, não, mas não precisa. Aí, quem sabe, você vai pensar como aqueles irmãos lá do acampamento da Kairos. Para que pregar, né? Jesus Cristo vai se revelar àqueles eleitos e eles serão salvos de todo jeito. Sim, mas quem vai levar essa mensagem? Porque diz que nem todos creram. Então, nós temos que seguir pregando, pregando e pregando até que o último eleito seja alcançado. A pessoa sem Cristo vai ouvir. Mas lembremos que não é a nossa ação, é a ação do Espírito Santo, que vai abrir o entendimento, vai iluminar os olhos daquela pessoa. O Espírito Santo vai tocar, ela vai ser regenerada, transformada e vai tomar uma decisão para seguir a Cristo. Por isso a expressão que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra, porque quem é que ilumina o nosso entendimento? Salmo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra. E em espanhol a terceira palavra, e lumbreira, ou seja, que ilumina o nosso caminho. Então, nós devemos entender que a expressão aqui, palavra de Cristo, ela está apontando que Cristo é a palavra, primeiro caso. Também pode haver, há pessoas que discordam de que Cristo é a palavra e dizem que a palavra, ela provém de Cristo. Para mim é a mesma coisa. E tem uma terceira via que eu acho muito interessante, que fala assim, olha, e a palavra, ela vem através de Cristo. Eu acho que se fôssemos pensar, é a mesma coisa. Toda ela aponta para Cristo. Se ela foi enviada por Cristo, se ela é de Cristo, se ela é com Cristo, se é através de Cristo, o que nós sabemos é que não podemos descuidar desta mensagem tão importante. Porque quando a pessoa vai ouvir, aqui o contexto é assim, indica ouvir atentamente. Ouvir e ter a condição de decidir. Veja bem, quando a pessoa está num trabalho e sai dele, tem que fazer a rescisão contratual, aí nós temos que ir até o juiz para homologar, não é isso? Homologar é exatamente isso. Você vai dizer, é verdade, eu concordo. Se você discordar, ali no momento você vai falar o quê? Não é isso, meus direitos não são só esses. Mas quando você homologa, você está dizendo, a pessoa vai estar lendo seus direitos, tudo que você vai receber, você, é isso mesmo. Você vai ouvir de qualquer jeito, se você tiver que receber a rescisão do seu trabalho, você vai ouvir com muita atenção. Então, falar, tá, é isso mesmo. Ou, não é isso. Homologar é isso. Ouvir atentamente para dizer, é verdade, eu reconheço. E a pessoa vai reconhecer. Quantas vezes nós pregando a palavra de Deus, ouvimos pessoas dizendo, realmente eu reconheço. Dada ocasião, lá no México, pregando para uma família, e era ali um evento das mães, algo do estilo, e nós estávamos falando de Jesus para uma família, e em particular para um senhor que estava muito atento. E então nós anunciamos a palavra, eu falei ali com todo ímpeto, com toda emoção, usando bem as palavras, e ele, ao final, ele reconheceu e falou, é verdade, é isso. Eu reconheço que é isso que eu preciso. Só que ele não se decidiu para seguir a Cristo. Ele disse, mas só tem um problema. Eu não posso negar a tradição dos meus pais.
Meus pais toda a vida foram desta religião. E eu não quero sair. E eu não quero sair brigado como meus pais. Ali, a conversão no México, ela é um pouco mais difícil do que aqui no Brasil. Aqui é muito aceitável. Saiu da religião A para a religião B, normal. Mas lá não, lá pesa e pesa muito. Familiares abandonam, deixam de falar com vocês, deixam de olhar para a tua cara. Eu já contei aqui uma ocasião de uma pessoa que disse que tinha dificuldade. Ele queria, mas não podia, porque ele estava feliz, porque havia encontrado a Cristo, decidido seguir o caminho, e a mãe dele falou para ele: olha, eu preferia você bêbado, na sarjeta, mas com a mesma fé que nós temos, a ter uma fé como desses hermanitos, assim de maneira muito despectiva. Então, quando a pessoa ouve, ela tem a oportunidade de decidir, e decidir por Cristo. Esse é o desejo do nosso coração, mas nem todos, como aqui no próprio versículo nos vai apontar, infelizmente, mas nem todos creram na palavra. Essa realidade ela é muito dura e ela é muito dolorosa para a nossa vida. Então, devemos entender que Deus, quando Ele chama de uma maneira eficaz, o Espírito Santo vai tocar, a pessoa vai entender a mensagem, e a mensagem de Cristo. Se nós entendemos isso, facilita muito o nosso caminhar cristão, o nosso crescer. O apóstolo Paulo disse que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. A pessoa vai perguntar: mas por que você é crente? E qual seria a resposta? Eu sou crente porque meus pais são crentes. É assim? Não, eu sou crente porque desde criancinha, desde bebezinho, eu vou para a igreja e eu sou filho de Deus, eu sei. É por isso? Ou você vai ter que reconhecer de igual modo que um dia você tomou a decisão de seguir a Cristo, porque a palavra chegou em você e o Espírito Santo tocou em teu coração, e então você seguiu a Jesus. Ou você está aqui por tradição, porque Deus não tem netos. Não, eu sou crente porque meus pais são crentes. Deus não tem netos. Devemos estar muito atentos a tudo isso. Por isso, Paulo ele explicou as diferentes respostas. Ele entendeu, e nós entendemos agora que nós temos uma responsabilidade de ir e pregar o Evangelho. E quem ouviu a mensagem vai ter uma responsabilidade também de seguir a Cristo ou não. Com base nisso, podemos entender a terceira lição desta noite. Porque a soberania de Deus, como eu já disse, não vai anular a responsabilidade humana. Então, a terceira lição que podemos entender aqui é que Deus revela a responsabilidade do homem diante da sua palavra. Você pregou, você foi claro, então agora você tem a oportunidade de seguir adiante. Dos versículos 18 ao 21, ele continua aqui dando o seu argumento, dizendo: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, e mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Portanto, a palavra de Deus no versículo 21, ela vai concluir dizendo assim: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Pergunta do versículo 18: porventura não ouviram? A resposta é afirmativa, dizendo: sim, se eles ouviram. E Paulo, para comprovar que eles ouviram, ele menciona o Salmo 19, versículo 4, que diz que por toda a terra se fez ouvir a sua voz.
e as suas palavras até os confins do mundo. Veja bem que no versículo 18, Paulo aponta para Moisés, lá no passado, aponta para os Salmos e aponta para diversos livros da Bíblia para dizer, olha, não foi por falta de oportunidade que eles não ouviram a mensagem. Todos ouviram. Diante de Deus, nós teremos uma grande responsabilidade ao estar na sua presença e ouvir, bem, bendito do meu Pai. Ou vai dizer, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Não é ser crente domingueiro. Ah, mas eu nunca faltei no culto, eu ia no culto, escola dominical. Não se trata disso. Se trata de obedecer a palavra de Deus. Paulo ele explica que o evangelho chegou a Israel e eles simplesmente recusaram. Eles não quiseram ouvir, porque o evangelho foi levado por toda a terra. E o povo de Israel tinha essa responsabilidade, eles pediam a bênção de Deus para que as nações chegassem até eles. E quando chegavam até eles, eles conheceriam os grandes feitos do Deus de Israel. Agora, quando não há uma obediência e o povo de Deus está ali recebendo visitas, não, mas a salvação é só para os judeus. A salvação é só para o povo de Deus. Essa atenção Paulo trabalha nos capítulos 5, 6 e 7 também. E ele vai mencionar que por um homem entrou o pecado no mundo. E também por um homem todos fomos salvos, através de Jesus Cristo. Então, nós devemos entender que a mensagem anunciada, ela foi bem clara, ela foi bem nítida. Deuteronômio 32, 21, vai anunciar justamente isso, que eles não quiseram ouvir, eles não quiseram fazer parte da aliança. E Isaías 65, 1 diz que ele foi achado pelos que não procuravam. Essa citação mostra de igual modo que os gentios seriam alcançados. Na Bíblia temos muitos casos interessantes. Atos dos Apóstolos é muito rico nesse aspecto, porque pessoas de outras nações chegaram até o Evangelho. Tanto é que no capítulo 15 de Atos, eles tiveram que entrar num acordo, porque havia entre judeus e gentios vários costumes, diferenças, mas não, vamos fazer as coisas bem. E então organizaram de tal forma que eles entendessem que para seguir a Cristo não era seguir os ritos do Antigo Testamento, mas seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia que eles tinham na época, que era a Torá, que era o Pentateuco, que eram os escritos, que eram os profetas, que eram os salmos, que eram os cânticos. Então, eles tinham uma oportunidade, e quando conheciam, eles entendiam que Deus já estava chamando todas as nações, desde antes da vinda de Jesus Cristo. Agora, o que nos deixa muito feliz aqui, é que quando ele diz, em Isaías 65, 2, que ele estendeu as mãos a povos rebeldes e contradizentes, que não queriam saber, mas quando foram alcançados pela misericórdia de Deus, eles seguiram a Deus de Israel. Em Atos também temos o caso de uma família. Lembra quando Pedro estava aguardando o almoço, teve aquela visão, que vai, Pedro, olha, pega, mata. Lembra disso? Então, naquele mesmo contexto, disse que ele entrou na casa de gentios e começou a confirmar a mensagem do Evangelho. E ali houve grande salvação. E vidas foram salvas. O próprio apóstolo Paulo, quando estava com Silas, também teve essa oportunidade, só que na cadeia. Se fosse como nós, quem sabe estaríamos... Oh, Deus, por que eu estou preso, Senhor? Eu sou teu filho. Diz que eles continuavam cantando, amarrados, glorificando a Deus, sem nenhuma dificuldade. E aí, em dado momento, dá aquele terremoto, eles soltam, saem. O carcereiro queria até se matar, porque senão a humilhação dele seria terrível. No outro dia, ele falou, não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém se mexeu. E a pergunta do carcereiro foi o quê? O que eu preciso fazer? Então, ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e todos aqueles da tua casa. E ali não eram judeus, eram gentios. E a salvação chegou naquele lar.
A salvação chegou naquele lugar. Então, a salvação chegou a muitos lares, chegou na nossa vida. Pessoas, quem sabe, nós, conhecidos como improváveis, chegou na nossa vida no momento em que muitos pensavam, esse aí não vale nada. Nós devemos entender que quando o Senhor chama, nós vamos e vamos com muita vontade. O Senhor me livrou de muitas coisas. Mas quando Ele me chamou, eu sempre digo, chamou e chamou de verdade. E a mensagem do Senhor, ela é tão clara, porque Deus, Ele quer ver as nações aos pés do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele disse, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É igual a João 3,16. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que nós devemos entender aqui, na palavra de Deus, é que a paciência do Senhor tem limite. O limite é a ira do Senhor. E a única forma de estar livre e fora da ira do Senhor é através do sangue de Cristo. É arrependendo e seguindo e obedecendo. A incredulidade será penalizada. No dia final, não vai ter jeito. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:27, que está estabelecido para o homem viver uma só vez. E depois disso, vem o juízo. Estamos preparados para esse tempo? Armando, e na prática, o que eu posso fazer com tudo isso que você falou? Proclame o Evangelho. Anuncie a Jesus. Nós fomos chamados para isso. Nós somos um povo chamados para seguir ao Senhor. Todo o capítulo 10, ele vai trabalhando esse aspecto da salvação, da incredulidade dos rebeldes. Quantos rebeldes temos ainda na família que não querem? Nós damos bom testemunho, nós anunciamos, nós falamos de Jesus, nós alertamos, e às vezes é até triste, né? Você está em casa, vamos parar, vamos fazer uma oração. Faz aquela oração, amém, amém, vai, e abre a lata de cerveja. Não adiantou nada, não entenderam nada. E aí fala, e quem acreditou nessa mensagem? Mas eu tenho fé que um dia veremos vidas entregues ao Senhor Jesus, através do nosso testemunho. Você e eu temos essa responsabilidade de dar um muito bom testemunho e falar da palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então, devemos entender aqui, chegando à conclusão, lembra quando eu fui questionado sobre essa questão? Eu tinha uma convicção, e graças a Deus essa convicção não acabou. Ela, até o dia de hoje, ela segue. Por isso nós sentimos desejosos a cada dia de ir para a obra do Senhor e fazer missões e pregar o Evangelho. A diferença é que você prega aqui e o missionário prega longe de casa. O que muda é a distância, a cultura, mas a mensagem que você leva aqui, na esquina, é a mesma mensagem que o missionário leva lá, no último canto da terra. Por isso Deus enviou proclamadores da palavra. Por isso Deus produz fé pela palavra de Cristo. Por isso Deus governa soberanamente as respostas. Não somos marionetes. Deus, Ele nos dá a liberdade. Mas eu diria que é uma liberdade assistida. Porque o que nós temos é uma livre agência. Mas no momento da definição, não é livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio tiveram os primeiros lá da nossa vida, Adão e Eva. Todos nós temos livre ações, podemos fazer muitas coisas. Agora está em nós obedecer ou não. Isaías 55, versículo 11, nos diz isso, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Está escrito assim na palavra: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, seja salvação, seja condenação. Nós devemos entender que é muito importante obedecer ao Senhor.
Vou trazer aqui 3 aplicações muito práticas para nós nesse momento. Primeiro, para toda a igreja, proclamemos a mensagem completa do Evangelho. Não demos somente uma pequena parte. Às vezes você fala, não, Jesus te ama, e a pessoa não tem tempo e só fica com a primeira parte. Que bom, Deus me ama. E se você fazer ao contrário também, né? Olha, se você não quer ir para o inferno, recebe aqui a mensagem. Também não é assim. Você tem que ir, é algo relacional. Você tem que conversar com a pessoa e levar a mensagem de uma forma completa. Porque aí fora ainda há muitos eleitos. Porque a volta de Jesus será quando o último eleito da terra for alcançado. Então nós ouviremos a volta de Jesus, a volta gloriosa, conforme registrado no capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. Então, igreja, devemos levar com firmeza. Agora, para você, cristão, seja exemplo, seja luz, seja sal, como está no boletim. Preste atenção nos teus movimentos, nas tuas palavras. Porque, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala que nós somos como espetáculo para o mundo. Nós estamos sempre sendo observados. Se fazemos as coisas bem, normal. Mas faça algo errado. Dê um mau testemunho. Jamais será esquecido. Crente? Eu conheci um crente. Não é assim que funciona? Então, tomemos muito cuidado. E não desanime na pregação do Evangelho. Porque a rejeição não é a você. A rejeição é a palavra. E a rejeição é a palavra de Cristo. E se você ainda não tomou essa decisão de seguir fielmente a Cristo, faça-o hoje. A palavra de Deus, no capítulo 10, no versículo 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor nos conceda a graça e que possamos sair daqui desafiados, animados também a obedecer a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.